Pois bem, gente, vocês viram na aula anterior os tipos de regime tributário, os tipos de porte empresarial, tudo bem? Para essa aula agora, nós vamos contar novamente com outro slide. Eu quero mostrar aqui para você como é que ele está. Eu estava olhando para lá, tá? Vamos nós aqui. Vou abrir ele. Nós temos aqui do lado o porte empresarial. Já falamos que se refere ao faturamento, tudo bem? Do lado direito, nós temos os regimes tributários. Aquele, quando toda empresa vai abrir, ela tem que escolher um regime também para ser tributado. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo clássico. A empresa ME, o porte dela, ME, é qualquer empresa que fature até R$360 mil por ano. Enquanto a EPP, ela pode faturar até R$4.800.000. A empresa de médio porte, até 300 milhões. E a empresa de grande porte, ela vai acima de 300 milhões. É assim que o governo ele enxerga, é assim que o governo ele verifica o tamanho de uma empresa, se ela é pequena, média ou grande. Algumas pessoas acham que pequeno é aquele senhor lá da mercearia da esquina. Não, para o governo, qualquer empresa que vende até 360 mil por ano é considerada ME, uma empresa, uma microempresa, né? Nesse caso, olha o que acontece, gente. Nós temos aqui um exemplo onde você vai compreender agora a análise prática. Uma empresa ME, ela abriu, ela só vende no máximo 30 mil por mês, a 360 mil por ano. Esse cidadão, ele nesse momento, ele tem o direito de escolher ser tributado pelo CIMEI, o regime aquele do MEI, né? O CIMEI. Nesse caso, você entende que o CIMEI tem um limite de até 81 mil por ano, mas quem vende 81 mil por ano está dentro do 360. Então, por isso que uma ME pode ser do CIMEI. Uma ME também, ela pode ser do Simples. Como assim, Johnny? É uma empresa do Simples, aquela. Vou dar um exemplo. Por quê? Porque quando a gente falou que o regime tributário ele segue regras de tributação, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo clássico. O MEI, ele só pode ter, na parte de funcionários, um funcionário. Só pode ter um funcionário. Mesmo que o faturamento dele seja pequeno, no momento que ele contratar 2 funcionários, ele já infringiu uma regra tributária. Lembrando que regime tributário são as regras de tributação. Então, ele tem mais de um funcionário, ele já infringiu a regra do MEI, ele já vai para outro regime tributário, outra regra, a regra do Simples. Mas você entende que ele continua dentro do faturamento de ME, tá bom? Então, esse lado aqui se refere ao faturamento. Esse lado aqui é as regras de tributação. Então, ultrapassou um funcionário, aquela empresa vai entrar no Simples, vai ser excluída do microempreendedor e vai automaticamente se enquadrar como Simples Nacional. Nesse caso, entenda que essa mesma empresa ela está no Simples, pode vender até 360 mil por ano, porém, essa pessoa infringiu uma outra regra de tributação. Quem é do Simples não pode ter débito. Não pode ter débito de INSS, não pode ter débito de federal também. Quando a gente fala que não pode, na realidade pode atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas você não pode. Antigamente a Receita Federal esperava 2, 3 anos. Hoje, agora, dentro do mesmo ano já você recebe um comunicado, né? Nesse caso, se uma empresa do Simples, que só vende 100 mil por ano, ela é ME? ME é até 360 mil. Mas se ela mantiver seus débitos, se ela não pagar os débitos, ela vai ser convidada a sair do Simples. Não, ser expulsa mesmo, né? Ela vai ser convidada a sair do Simples por conta dos débitos e automaticamente ela não pode ser CIMEI nem Simples, ela vai para o lucro presumido ou para o lucro real. Johnny, você está me dizendo que se eu vender só 100 mil, eu posso ser do Simples, do lucro presumido ou do lucro real? Sim. Por quê? Porque isso aqui são regras de tributação. Eu não posso ter mais que um funcionário no microempreendedor, não posso ter débito no Simples. Se eu vender só 100 mil, eu consigo ficar dentro do presumido ainda ou ainda dentro do lucro real, se a pessoa desejar e optar, tá bom? Ela que vai analisar a parte tributária, o que a gente chama de análise tributária. Você verificar qual a melhor opção naquele momento para aquele contribuinte, para o seu cliente no caso. Então, entenda isso, gente. O MEI, o Simples, o lucro presumido ou lucro real, eles se tiverem uma venda, né, no caso esses 3 especificamente, se venderem menos de 360 mil, continua sendo ME, tá bom? No caso, há quem diga que dentro do regime ME, nós temos o regime MEI, tá bom? O MEI é ele quem dá suporte ao CIMEI. Mas dentro do conjunto da obra, todos são microempresas para o governo federal, tá bom? Nesse caso aqui, vamos pegar agora um exemplo aqui abaixo. Uma empresa que faturou mais de 360 mil, à medida que essa pessoa passou de 360 mil, ela já não é mais ME. Mais de 360 mil, 500 mil, 1 milhão, ela já está como EPP, tá bom?
ela já está como EPP. Uma empresa que vende 1 milhão já é EPP. Ela tem que ir lá na junta comercial. Quando você quiser alterar o porte, tem que ir na junta, tá bom? Quando quiser alterar o porte, você tem que ir na junta. Quando quiser alterar as regras de tributação, você já tem que entrar em contato com o sistema da Receita Federal. Ele é administrado pela Receita Federal, vamos entender assim. Então, uma empresa que vende 1 milhão, ela já é PP, até 4,8 milhões. Ela pode vender 1 milhão e ser do Simples. Lá nas regras do Simples diz que uma empresa do Simples ela pode também vender até 4 milhões, 4,8, né? Ela pode ser do lucro presumido e ela pode ser do lucro real também. Então, eu quero que você entenda que o fato de eu ter um porte específico, ele já não é obrigado a ficar exatamente no regime tributário também. Eu posso ser de um porte e ter várias opções. Quem é PP pode ficar em um desses 4 aqui, ó, simples, lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrário. Agora entende comigo, uma empresa, quando ela já fatura até 300 milhões, ela tem que ser lucro real ou lucro arbitrário. Por quê? Porque o lucro presumido é só até 78, tá bom? Há uma regra. Lembra que falamos que regime é regra? Há uma regra no lucro presumido, que o lucro presumido também só pode ser para empresas que faturam até 78 milhões. Eu posso ser uma EMP, mas se eu faturar mais 78 milhões, eu já tenho que optar pelo lucro real ou lucro arbitrário. Entendido? Então, gente, você conseguiu entender? Fica claro que eu tenho que escolher um porte para a minha empresa e eu tenho que escolher um regime tributário. O porte, ele geralmente está associado com faturamento. Eu modifico na junta de acordo com o meu faturamento. Se aumentou, eu tenho que sair de ME para EPP, tenho que comunicar, tá bom? Quando o meu faturamento baixa, eu também faço uma nova comunicação para a junta comercial por meio de um processo, tá bom? A gente chama de desenquadramento ou enquadramento de ME ou EPP. O regime tributário ele está mais atrelado à parte administrativa da Receita Federal, tudo bem? Nós vamos verificar agora uma outra diferença entre 3 regimes, os mais utilizados no dia a dia, né? No caso, o CIMEI, o Simples Nacional e o lucro real, tudo bem? Para isso, nós vamos contar novamente com a ajuda do nosso demonstrativo. Já estou aqui com ele compartilhado e vamos lá. Nós temos aqui, ó, no caso, o Simples Nacional. São essas 2 empresas do MEI, né, e Simples Nacional. Elas são regidas pela Lei Complementar 123 de 2006. Ó. Essa lei ela foi criada, ela é a bíblia, no caso, do Simples Nacional. Ela já teve algumas modificações, você vai ver isso nas aulas posteriores. Mas deixa eu exemplificar aqui um cálculo demonstrativo entre esses 3 regimes, né, para que você entenda melhor. Por exemplo, nós temos aqui nessa primeira coluna o MEI, temos no meio o Simples Nacional e temos aqui o lucro presumido na última coluna. Deixa eu te mostrar aqui uma informação importante. Ó. Nós temos aqui algumas regras de tributação. Lembra que falamos que regime tributário são regras de tributação? Esquece o faturamento por enquanto, esquece ME, PP. Nós vamos agora falar de regime de tributação. Uma empresa que ela escolhe o regime de MEI, ou CIMEI, né, como chamam. CIMEI é o regime, MEI é o porte. Ela automaticamente está declarando que vai cumprir a regra de faturar só 81 mil por ano. Funcionário só pode ter no máximo 1. Impostos, ela vai pagar esses 2, ICMS e ISS Johnny, mas o CIMEI não paga imposto. Paga. Se você olhar lá no boleto, tem R$1 de um lado e R$5 do outro. Como é um valor tão simbólico, ninguém diz para o cliente que tem, né? As atividades que podem optar pelo CIMEI são altamente restritivas. Tem algumas que podem, mas se você pegar todo o universo de quinais, de atividades, nós temos uma alta restrição para entrar aqui no CIMEI. E os custos do CIMEI também é muito baixo, né? Baixíssimo. No caso do Simples, olha, enquanto o CIMEI pode faturar só 81 mil por ano, o Simples Nacional é 4,8 milhões, tá bom? Muito. Funcionário não tem limite, é limitado. Os impostos são 8, nesse caso, unificados. As restrições, algumas atividades podem, outras não, nós consideramos como média restrição. E os custos também são medianos, essa empresa já tem imposto para pagar, as mensalidades de um contador já é mais elevado, já vai pagar o INSS em cima do próprio Prolabore, com valor mais elevado, tá bom? Nesse caso aqui do Simples Nacional, o imposto do Simples ele é unificado, são 8 tributos unificados em um único boleto, que é o DAS. Lembrando, DAS não, presta atenção, DAS não é imposto.
DAS é um documento de arrecadação do Simples, é o nome do boleto, é o nome do formulário. Os tributos que são enquadrados dentro do DAS são esses 8 aqui que nós estamos mencionando: ICMS, ISS, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, PIS, COFINS e CPP, que é aqueles 20% em cima da folha, que é também chamado contribuição previdenciária patronal, tá bom? Nesse caso, o lucro presumido, aqui é a nossa terceira coluna, nós já temos aqui uma empresa que cresceu mais, já está no aspecto de indústria, legal. O faturamento do lucro presumido, ele é limitado a 78 milhões. Isso quer dizer que se a minha indústria não mudou nada, continua com a mesma quantidade de funcionários, continua com o mesmo tamanho, mas a partir do momento que ela vende mais de 78 milhões, aí eu já tenho que ir para o lucro real. Então lembra que eu te falei, a minha empresa ela pode continuar sendo de médio porte, mas a partir do momento que eu descumpro alguma regra, eu já tenho que ir para outro regime tributário, tá bom? Então essas aqui são as principais regras que você tem que analisar a título de regime tributário. Então aí nesse caso, gente, ó, o lucro presumido tem 78 milhões de faturamento até, funcionário também é ilimitado, paga os 8 impostos, só que em boletos separados. Enquanto lá no Simples o DAS é um boleto só, por isso que o pessoal chamava de Simples, né? Ah, é simples porque é mais fácil de fazer o imposto. Sim, era mais fácil de fazer os 8 em um só, mas a complexidade não é tão simples assim. Nesse caso do lucro presumido, são 8 impostos separados. A atividade baixa restrição, todo mundo praticamente pode ser do lucro presumido, se não ultrapassar esse faturamento, e os custos são mais elevados, tá bom? Então, nesse caso aqui, para exemplificar agora, você lembra do nosso amigo Goku? O Goku vai fazer sucesso agora a vida toda aqui no nosso curso. O Goku, ele abriu uma empresa chamada Goku Faz de Tudo, tá? E aí, ele entrou no microempreendedor, no CIMEI. Ele está lá com o faturamento dele de 80 mil reais, tá bom? O regime tributário é o CIMEI, o porte dele vai ser MEI. Você entende e concorda comigo que alguém que vende menos de 360 mil continua sendo o ME? Então, o MEI foi um programa criado especificamente, o porte MEI foi criado para abranger o CIMEI, mas na prática é tudo ME, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, o Goku, ele abriu essa empresa, só que ele estava com faturamento de 80 mil reais, beleza. Está dentro do microempreendedor. Se o Goku contratar um funcionário, você concorda que ele já não pode mais ser do CIMEI? Ele vai ter que ir para o Simples Nacional se ele contratar um funcionário? Sim, por causa de uma regra que ele descumpriu, você vai ter que excluir ele do MEI e vai ter que colocar ele agora no Simples Nacional. Vai ter que colocar no Simples Nacional, tá bom? Estamos analisando e estudando aqui. Você concorda agora e ele continua sendo ME, porque não passou de 80 mil, só que nesse caso ele vai ter que mudar o regime, porque ele contratou mais de um funcionário, agora o regime é o Simples Nacional, o porte, vamos entender como ME, tá bom? Nesse caso, a empresa do Goku continuou vendendo, ele está lá no Simples. O Simples ele pode ficar até 4 milhões, né? O porte ME que é até 360 mil. Você concorda que se o Goku teve débitos e ele não pagar esses débitos, ele vai ser excluído do Simples? Vai. Então vamos entender que a partir que ele mudou para o Simples, ele começou a receber os impostos dele mensalmente, o contador, você fazia esses impostos para ele, e aí seu cliente não pagou, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder o Simples. E aí, lógico, se ele não fizer parcelamento, nós vamos ver isso nas aulas mais à frente. Nesse caso, ele perdendo o Simples, ele vai para o lucro presumido. O porte dele continua sendo ME, porque ele ainda não atingiu 360 mil de faturamento. Só que o regime agora muda. O regime dele vai ser lucro presumido. Entendido? Nós fizemos uma simulação, né, onde a mesma empresa ela saiu do CIMEI, foi para o Simples Nacional e foi para o lucro presumido. O porte continuou o mesmo, porque ME é qualquer empresa que vende de 0 até 360 mil. Tá bom? O porte permaneceu o mesmo, mas essa empresa ela navegou por 3 regimes tributários. Johnny, por que é que você riu? Por que é que você está rindo? Isso acontece muito. As chances disso acontecer são altas no dia a dia de qualquer empresa, tá bom? Então, gente, por enquanto é só. Espero que você tenha entendido. Se não, volta às aulas mais uma vez. Você vai entender melhor quando essas ideias assentar na sua cabeça. Para isso, também nós já temos conteúdo suficiente para seguirmos na próxima aula. Te vejo lá.